E acho que estamos ao vivo. Será que estamos ao vivo mesmo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Sim, estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à live de hoje. Sextou, pessoal, e sextou um brinde, né? Rainha dos Condenados. Ah, beleza, né? Sextou com tudo, pessoal. É isso aí. Olha só quem já está aqui antes de eu chegar. Pai Dermes de Xangô, boa noite, doutor Ademir Barbosa Júnior, agora doutor, né? Meus parabéns ao vivo aqui. Muito obrigada pela presença, grande beijo, querido. Em breve estaremos juntos ao vivo aqui. Gabriel Lopes, boa noite, seja muito bem-vindo, obrigada pela presença. É isso aí. Tamo junto, gratidão. Obrigada, Pai Deves. Grande beijo para você também. É isso aí, tamo junto, vamos construindo. Hoje tem live. Eu vou depois montar, organizar as várias lives sobre voodoo que a gente está fazendo aqui no canal, fazer a playlist sobre voodoo. Já tem bastante live, ainda vai ter mais duas, né? Vai ter daqui, fora semana que vem na outra, vai ter sobre a mítica Marie Laveau, porque a gente já fez uma live só sobre a histórica Marie Laveau, né? Vamos falar sobre a mítica Marie Laveau, a construção mítica sobre ela, e também uma outra live que nós vamos fazer sobre a função política dos mitos em torno de Marie Laveau, tá? Então, já fizemos várias lives sobre voodoo em Nova Orleans, falamos sobre Marie Laveau, falamos sobre o medo branco em torno do voodoo haitiano e que influenciou também a organização política de Nova Orleans, né? Falamos sobre as diferentes formas que as pessoas recepcionam o voodoo, entendem e tratam o voodoo, né? Então, hoje nós vamos falar especificamente sobre as influências do Yorubá sobre o voodoo haitiano e sobre o voodoo de Nova Orleans. Vamos perceber também algumas relações com algumas vertentes brasileiras também, tá? Inclusive, eu fiz uma pesquisa um pouco extensa, vocês vão ver nas referências bibliográficas no final da live, e vocês vão perceber também algumas associações de entidades de Yorubá que posteriormente vão ser associadas com santos da Igreja Católica, mas que vão ser diferenciados no catolicismo do Haiti, no catolicismo de Nova Orleans e no catolicismo brasileiro também, tá? Existem diferenças e a gente precisa começar a perceber isso também, tá bem? Perceber que muitas entidades que vêm dos Yorubá vão ser incorporadas no voodoo haitiano, no voodoo de Nova Orleans, mas quando chegam aqui no Brasil, não vão necessariamente ser identificadas como voodoo, tá? Isso é muito importante. Barbarella Lopes, boa noite, seja muito bem-vinda, obrigada pela presença. É isso aí. Já vai deixando seu like, já compartilha para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento, né? É importante dar as boas-vindas também para mais um membro que reativou sua membresia, que é o Viado Tecnológico. Leonardo Bonadia, beijo, querido. Muito obrigada por reativar sua membresia. O Espaço das Deusas é a comunidade de membros aqui do canal. Sejam muito bem-vindos a fazer parte aqui desse espaço de apoio mútuo e construção de conhecimento fundamentado, beleza? Muitos, muitos benefícios. Vocês já podem olhar ali, embaixo do chat fixado lá em cima, você já vê no chat os emojis exclusivos de deusas que somente os membros do canal têm acesso, além de pacote de mimos, por isso os membros têm sempre que enviar um e-mail para mim com seu endereço dos correios para receber seu pacote, acesso ao drive do Espaço das Deusas com os slides das aulas aqui do canal,
E ainda sorteio mensal todo mês, 3 membros do canal são sorteados para livros e cursos. Então, no último domingo do mês, sempre às 17 horas, tem sorteio ao vivo de livros e cursos aqui no canal. Tá? Muito obrigada pela presença. Vamos começar. Eu vou projetar aqui os slides para a gente começar a falar sobre as influências do Yorubá no vodu haitiano e vodu de Nova Orleans. Tá? Muito bem. O enorme impacto da religião iorubá na diáspora africana do chamado Novo Mundo, né, as Américas, quando os territórios que foram invadidos pela colonização, né, e que posteriormente também, anteriormente à América Latina, vão ser invadidos também para um colonialismo específico, né? Foi bem estabelecido pelos estudiosos, né? Especialmente quando se refere aos sistemas de crenças crioulos populares fortemente iorubizados de Cuba, no caso da santeria, no lucume e no palo, e do Brasil, na Umbanda e no Candomblé. Claro que existem inúmeras outras religiões de matriz africana aqui no Brasil, mas especialmente nós vamos ver a questão do Yorubá em relação àquilo que nos toca, tá? Lembrando que sistemas crioulos populares são sistemas misturados. Eu não vou chamar de sincrético, não vou chamar de sincretismo, porque o conceito de sincretismo, ele é um conceito idealizado de mistura, não exatamente mistura, mas de junção de diferentes crenças ou diferentes sistemas, como se eles permanecessem como estão, mesmo junto com outros. Quando há mistura, gente, não há sincretismo. Mistura é quando se juntam diferentes sistemas, eles se desconfiguram dos seus originais, eles se tornam outra coisa, tá? Isso não é sincretismo, não fica evidente, nem sempre você consegue determinar qual parte vem de qual sistema originário. Então, nós vamos perceber algumas coisas, mas é tão misturado que você não tem como diferenciar exatamente as crenças e vai perceber que se você separar o que é um e o que é outro, essas separações não são iguais aos sistemas de origem, eles já se tornaram outra coisa, eles já se ressignificaram. Tá? Então, o sincretismo como um conceito técnico, ele é utópico, ele não existe de fato, tá? Porque o sincretismo pressupõe a junção sem a descaracterização. Muito menos conhecidas são as conexões entre a fé iorubá e as religiões de origem africana do Haiti, o Vodou, e de Nova Orleans, o Voodoo. Tá? Eu vou tratar com a escrita diferente, especificamente Vodou para Haiti e Voodoo para Nova Orleans, para fazer a diferenciação, como a gente já tratou nas lives anteriores sobre esse assunto, né? Especificamente porque elas são caracterizadas distintamente. Essa live procura preencher essas lacunas e explora as influências de Yorubá nessas duas tradições religiosas neo-africanas, tanto de uma perspectiva contemporânea quanto histórica, separando muitos equívocos associados ao confuso e, em grande parte, pejorativo termo inglês voodoo, com 4 Os, né? Porque esse termo é o termo posteriormente utilizado e que vai abarcar, inclusive, expressões que são mais embranquecidas e comercializáveis do que outra coisa. Curiosamente, são os poderosos espíritos guerreiros Exu, Elegba e Ogum que se revelaram os sobreviventes mais resilientes da cosmologia iorubá na diáspora haitiana e nova-orleanesa. A religião iorubá é geralmente considerada como o sistema de crenças tradicional africano mais proeminente que sobreviveu nas Américas. De fato, o povo iorubá
manteve admiravelmente os costumes espirituais de seus antepassados, apesar de todas as adversidades que enfrentaram sob a escravização. As religiões dos antigos reinos de Ile, Ife, Oyo, Oxogbo, para citar apenas alguns, sobreviveram com sucesso, especialmente em países com grandes comunidades de iorubás transplantadas, como Cuba e Brasil, mas também deixaram um impacto rastreável em muitas regiões da diáspora africana do Ocidente, onde os trabalhadores de iorubás escravizados formavam apenas uma pequena minoria da população africana total ou população afro-americana. E é importante que a gente também conheça e compreenda, né, que dos grupos que foram escravizados do continente africano para as Américas, são inúmeros povos, nacionalidades, etnias, línguas, tá? Então, nós vamos falar especificamente do Yorubá aqui, é a escolha, né, para essa live, porque é ampla. Cada análise, cada grupo, cada influência é um estudo, uma pesquisa extensa, tá, gente? Por isso, a gente vai tentar dar conta desse aspecto aqui hoje, para que a gente dê o devido tempo que esse assunto merece, tá? O resiliente espírito iorubá criou raízes profundas no novo ambiente. Ele se adaptou, se ajustou e começou a florescer mais uma vez de maneiras culturais incrivelmente ricas. A santeria, a religião neo-iorubá espanhola de Cuba e suas contrapartes neo-iorubás brasileiras, a Umbanda e o Candomblé, fazem hoje parte da corrente religiosa nacional nesses países. Em toda a América Latina, as tradições iorubás se misturaram com o catolicismo romano, a religião dos colonizadores da Espanha, Portugal e França. Dessa maneira, camufladas como santos europeus, as divindades orixás continuaram sendo invocadas, alimentadas e celebradas por seus devotos transplantados para o Novo Mundo, que por sua vez esperavam proteção e assistência de seus antigos guardiões espirituais. Então, vejam que aqui essa fusão é bem mais complexa, tá? Eu não vou me ater especificamente no fenômeno dessa junção de entidades com santos católicos, porque tem implicações históricas, culturais, tem implicações sociais aqui também. Então, esse é assunto para uma live inteira ainda, né? Mas é importante que a gente perceba que houve essa associação, tá? Entusiasmados com essa incrível história de sucesso iorubá, vários estudiosos estadunidenses enfatizaram a importância da religião orixá, com o orixa, né? O que vira orixá para nós é o orixa em inglês, né? Como se nenhum outro sistema de crenças africano tivesse resistido à aprovação da travessia do Atlântico. No entanto, mesmo em países com identidades nacionais, culturais e espirituais decididamente iorubizadas, como Cuba e Brasil, outras nações e grupos étnicos africanos também conseguiram salvar grande parte de sua herança religiosa e cultural, e reafirmaram notavelmente nas Américas. E existe uma lista, gente, dezenas de outras influências e expressões religiosas africanas, além do Yorubá. Tá bem? É muito rico mesmo. A maioria das pessoas conhece apenas essa, mas existem diversas, tá? Os centros africanos da vasta bacia do Rio Congo, em particular, deixaram sua marca nas Américas. Hoje, existem 3 estados modernos, né, politicamente definidos, que se desenvolveram a partir do antigo Reino do Congo: Angola, a República Democrática do Congo, antigo Zaire, e a República do Congo. Por exemplo, a religião afro-cubana tem 2 lados: a regra de Ocha, ou santeria, que se baseia na herança iorubá, a mão direita da religião, e a regra de Palo, o lado esquerdo derivado do Congo. No Brasil, as tradições do Congo também sobreviveram e prosperaram.
Por exemplo, a capoeira, a popular arte marcial africana do Brasil, com sua música misteriosa de berimbau e acrobacias de tirar o fôlego, tem origem congolesa, e a cosmologia e os costumes culturais congoleses influenciaram grande parte da música popular, danças e arte do Brasil. É surpreendente, então, descobrir que muitos estudiosos estadunidenses não escolhem a palavra Yorubá ou congolesa ao descrever as religiões africanas das Américas em geral, mas frequentemente usam, em vez disso, a palavra voodoo, carregada de significados e amplamente mal interpretada como termo genérico. Então, em vez de dar o crédito às devidas culturas que influenciaram as práticas religiosas, a maior parte dos pesquisadores, principalmente estadunidenses, vão se referir a voodoo como qualquer prática religiosa de origem ou matriz africana. Tá? Por exemplo, o livro American Voodoo, de Rod Davis, de 1999, apresenta ao leitor os adoradores de Orisha nos Estados Unidos como se o voodoo da Louisiana, o voodoo haitiano e a santeria cubana e a religião tradicional iorubá fossem a mesma coisa. E são bem distintos, mesmo que sejam voodoo no Haiti, voodoo em Nova Orleans, mesmo assim, são expressões religiosas distintas. Cada povo vai colocar na sua expressão religiosa a sua identidade, gente. Isso é muito importante. O Orisha Voodoo também é o nome de um importante movimento religioso de afro-americanos que se iniciaram nos anos 70 e 80. Eles seguiram o exemplo de Oba Oseyama Adefuni I, um dos primeiros afro-americanos iniciados de Nova York, a quem respeitam como seu rei, e fundaram, sob a sua liderança, a vila de Oyotundi, na Carolina do Norte, uma comunidade afro-americana utópica que vive estritamente de acordo com os padrões tradicionais Yorubá. É claro, como eles os interpretam. Então, aqui nós temos o Obá, né, que até hoje ainda é uma figura de destaque nessas comunidades. Este grupo é o exemplo mais visível de uma tendência mais ampla dos afro-americanos que buscam retornar às suas raízes religiosas africanas. Seguindo os passos de Marcus Garvey e da nação do Islã, eles perceberam a religião do homem branco, o cristianismo, como altamente opressiva e buscaram libertar suas almas dos fardos que ela lhes impunha. O Nation of Islam, a nação da comunidade islâmica, referida pela sigla NOI, é um grupo religioso e político estadunidense que se identifica como islâmico, fundado em 1930 por Wallace D. Fard Muhammad. Esse movimento combina elementos do islamismo tradicional com ideias nacionalistas negras, focando na unidade racial e autossuficiência, mas diverge significativamente do islamismo convencional, sendo visto por muitos como um movimento quase islâmico, ou não tradicional por suas crenças distintas sobre Deus, o profeta Muhammad e outros pilares do Islã, conforme apontam os acadêmicos. Então, esse grupo ele vai divergir e, de certa forma, vai misturar com preceitos islâmicos, assim como muitas vertentes do voodoo vão se misturar com as religiões católicas romanas. Eles não estavam satisfeitos com as mudanças que o movimento pelos direitos civis havia almejado. Obter direitos iguais no mundo do homem branco não era suficiente. Eles compreenderam profundamente que não haviam alcançado a verdadeira igualdade e liberdade enquanto sua herança cultural e religiosa africana ainda fosse difamada, incompreendida, suprimida e deturpada. Voltar à terra natal e converter-se às religiões dos seus antepassados africanos parecia-lhes uma solução atraente para se tornarem inteiros novamente após 500 anos de opressão e deslocamento. Então, para muitos, essa é a melhor escolha, né? No espírito de Sankofa, um termo Ashanti, para volte às suas raízes ou retorne ao caminho dos seus ancestrais,
muitos deles optaram por se iniciar nas linhagens da santeria cubana e do vodú haitiano, e logo formaram suas próprias comunidades afro-americanas. Se suas finanças permitiam, eles atravessavam o Oceano Atlântico e recebiam iniciação nas linhagens nigerianas e Yorubá, nas tradições ganesas, Akan, ou nos templos Vodum em Benin. Nos grandes centros urbanos de Nova York, Filadélfia, Chicago, Los Angeles e Houston, com uma grande população latino-americana, a regra de Ocha, uma adaptação hispânico-yorubá do Novo Mundo, foi especialmente bem sucedida nesse movimento de renascimento espiritual neo-africano do final do século XX. As fronteiras entre essas tradições neo-africanas são frequentemente difusas, já que muitos praticantes individuais receberam múltiplas iniciações em várias tradições diferentes ou praticam combinações de vários caminhos espirituais de origem africana. A fusão entre várias tradições religiosas de origem africana é essencialmente proeminente na Louisiana, onde voodoo se tornou um termo genérico para qualquer forma de crenças e práticas espirituais remotamente associadas ao continente negro. Por exemplo, o Historic New Orleans Voodoo Museum, um pequeno e estranho estabelecimento que vende voodoo em estereótipos para turistas curiosos e ignorantes, resume essa fusão peculiar, né? Aqui tem uma foto da fachada do Museu Histórico do Voodoo de Nova Orleans. Então, o que eles vendem ali, o que eles apresentam para as pessoas são voodoos em estereótipos, né? Basicamente, pedaços do que o imaginário branco, a gente viu isso numa das lives anteriores sobre o assunto, o que o medo branco fabrica no imaginário, muitas vezes, é o que vende. Então, isso acaba aparecendo sem necessariamente estar relacionado com as práticas religiosas de fato. Um artista branco de Nova Orleans, apaixonado pelo voodoo, chamado Charles Gandolf, que viveu entre 1939 e 2001, fundou-o em 1972. Ele aproveitou a oportunidade de um mercado lucrativo vendendo bonecos de voodoo e nas chamadas cerimônias autênticas de voodoo para visitantes curiosos, aproveitando-se do lendário passado voodoo de Nova Orleans. Lembrando que isso que eles chamam de cerimônias autênticas de voodoo são aquilo que chama turista, não que necessariamente eles realmente pratiquem cerimônias autênticas, tá? Uma das mais proeminentes sacerdotisas do voodoo, que ele contratou para realizar pseudo-rituais para os turistas, foi a falecida Rose Jafar Frank, uma jovem afro-americana extravagante de pele escura que foi iniciada em uma linhagem cubana de Palo. Outro sacerdote voodoo nomeado por Gandolfo foi o falecido Osvan Shamani, que viveu entre 1944 e 1995, um homem OBA de Belize, né? E a sua esposa Miriam, que agora administra seu próprio templo espiritual voodoo na Rampart Street, recebe todos os dias centenas de visitantes acompanhados por seus guias turísticos, que a apresentam como uma autêntica sacerdotisa voodoo da Nova Orleans. Então, tudo isso, independentemente da questão da intenção autêntica, né? Não passa de uma estratégia também econômica. Miriam Shamani cresceu na tradição da igreja espiritual em Chicago, né? Ela não tem iniciação em nenhuma religião africana ou da diáspora africana. Seu templo eclético inclui estátuas e objetos em homenagem a todos os principais orixás, vários loa haitianos, né, os espíritos voodoo, e algumas divindades egípcias, estátuas de vários santos católicos e uma grande imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, um altar com uma foto de Dagbo Rona, o falecido papa do voodoo africano, ou vodum do Benin, e uma urna com cinzas de Chickman, um original do voodoo de Nova Orleans, que, como a própria Miriam, era um autoproclamado sacerdote voodoo. Sobre o Chickman, eu já falei nas lives anteriores sobre esse assunto, tá bem? Seu templo também abriga uma piton viva, né, uma cobra, o símbolo principal da tradição voodoo de Nova Orleans. Sally Ann Glassman,
Outra sacerdotisa do voodoo, sempre entre aspas, é claro, da Nova Orleans, bem conhecida da indústria do turismo, também representa uma mistura peculiar de tradições. Artista judia, branca, originária do Maine, ela foi iniciada em uma linhagem do voodoo haitiano em 1995 e agora administra a Island of Salvation Botânica, uma loja de artigos espirituais e sua própria sociedade de voodoo, composta quase exclusivamente por brancos. Aqui está ela, numa foto. Não está muito evidente a foto, mas dá para perceber. Glassman leva uma vida vegetariana e não permite sacrifícios de animais em seu templo. Ela ganhou fama nacional ao criar um baralho de tarô voodoo de Nova Orleans, que apresenta divindades orixás proeminentes como Batalá, Oxum, Ogum, Yamayá e Xangô, ao lado do voodoo haitiano clássico, espíritos como Dambalá, Uedo, Exilifreda e Guede, todos integrados em um cosmos sagrado. Veja que existe uma mistura aqui, né? Ela também tem cartas para os líderes religiosos, o sacerdote haitiano do voodoo, o Gun, e a sacerdotisa Mambo, ao lado de seus equivalentes cubanos, o santeiro e a santeira, como se todos pertencessem a uma mesma tradição. Ela vai misturando tradições ali e forma algo que é vendável, né? Que é comercializável. Toda a mistura é intercalada com cartas para os ícones do voodoo de Nova Orleans, Marie Laveau e do Dr. John, os sacerdotes mais famosos do voodoo da Louisiana, e animada com cartas como Corri Le Mardi Gras e Carnaval. Mas a santeria, o voodoo e o voodoo são realmente a mesma coisa? Apesar da surpreendente fusão recente de tradições na Crescent City, as religiões crioulas de origem africana de Cuba, Haiti e Louisiana têm histórias distintas e se desenvolveram em locais geográficos separados. Quais são as conexões históricas entre as tradições religiosas iorubás e o voodoo do Novo Mundo? Para responder essa pergunta, temos que definir o que é realmente o voodoo. Temos pelo menos 4 significados diferentes para esse termo. Primeiro, normalmente escrito Vodun, V-O-D-U-N, refere-se à religião tradicional dos povos Fon e Ewe, que residem na atual República do Benin, o antigo reino de Daomé, na África Ocidental. Segundo, escrito Vodou, V-O-D-U, é a popular religião sincrética, entre aspas, sincrética deveria estar aqui, afro-crioula do Haiti. Terceiro, comumente escrito voodoo, V-O-O-D-O-O, no século XIX, geralmente escrito Vodun, V-O-U-D-O-U. Refere-se à religião da contracultura afro-crioula do sul do Louisiana. E ainda mais, como mencionado, voodoo, né, com 4 Os, também é o termo comum no inglês estadunidense, para quaisquer crenças e práticas mágicas ou religiosas de origem africana, frequentemente associadas à magia negra e à bruxaria. Então, de forma preconceituosa, eles vão colocando tudo no mesmo lugar e classificando como voodoo. A mais conhecida entre essas 4 é a segunda, o voodoo haitiano, que é possivelmente a religião mais difamada e incompreendida do mundo. O processo de difamação começou com a Guerra da Independência do Haiti, 1791 a 1804, quando intensas cerimônias de voodoo empoderaram a população africana escravizada a derrubar seus senhores de escravos franceses e derrotar o poderoso exército de Napoleão Bonaparte, então a força militar mais poderosa do mundo. Saint-Domingue, como a colônia francesa era chamada antes da Guerra Revolucionária, era o território colonial mais rico do Caribe. Sua produção extremamente lucrativa de açúcar e índico era extraída por meio de trabalho escravo brutal em plantações de grande escala. Quando Saint-Domingue caiu, Napoleão estava tão cansado de suas propriedades ultramarinas na América do Norte que vendeu todo o território da Louisiana ao presidente estadunidense Thomas Jefferson. A compra da Louisiana, em 1803, foi o melhor negócio imobiliário da história. Cerca de 1/3 do continente norte-americano passou para o controle estadunidense.
mais do que duplicando o território dos Estados Unidos da noite para o dia. Depois que os Estados Unidos adquiriram o gosto pela vastidão assustadora de seu novo território sem limites, eles logo voltaram suas atenções para a costa oeste e estavam a caminho de se tornar uma superpotência mundial. No ano de 2003, o estado da Louisiana comemora com entusiasmo o bicentenário da compra, com grandes exposições, conferências e festividades. Todas as principais organizações da Louisiana, incluindo a Universidade Estadual da Louisiana, onde organizaram eventos para se juntar às comemorações. No entanto, muitas poucas discussões e palestras mencionaram o fato de que não teria havido a compra da Louisiana se não fosse pela determinação dos africanos escravizados que derrubaram o regime colonial escravocrata francês no Haiti. Sua surpreendente vitória causou um choque em todas as plantações das Américas. Os fazendeiros, de repente, perceberam que o que eles consideravam superstições negras bizarras, mas inofensivas, era, na verdade, uma força espiritual considerável e poderosa a ser levada em conta. E a gente falou muito sobre isso na live sobre medo branco, né? Que a conquista do Haiti, a libertação do Haiti pelos escravizados, né? E com seu poder, com sua religião, com sua força, com sua determinação, causou tanto medo por todo o território até o Louisiana que as pessoas queriam, né, ver o que fazer com as terras e cuidar para que eles não entrassem mais nos territórios e começaram a temer essa religião, né? Concomitantemente, o vodú, a religião que havia empoderado os rebeldes ex-escravizados a matar e expulsar seus senhores, tornou-se um mal desprezível na literatura de todo o hemisfério ocidental. E do ponto de vista dos proprietários de escravizados, era de fato uma grande ameaça à sua base econômica. E a gente tem até hoje a literatura, né, estadunidense que vai fazer, nos filmes, nas séries, né, que vai mostrar o vodú como algo extremamente tenebroso, né? A indústria cinematográfica de Hollywood continua esse processo de difamação, produzindo filmes para o cinema que promoviam estereótipos grosseiros, e até hoje promovem, né? Consequentemente, a maioria dos estadunidenses até hoje supõe que o vodú seja uma forma particularmente cruel de bruxaria. Abre aspas. 9 em cada 10 leigos, quando questionados sobre sua primeira associação com bruxaria, respondem vodú. Fecha aspas. De acordo com o proeminente estudo intercultural sobre bruxaria de Lucy Marr, de 1969. Abre aspas. Ele supõe que seja uma forma particularmente sinistra de bruxaria, como se fosse mais sinistra na imaginação do que outra. Fecha aspas. Hoje, a maioria dos estadunidenses ainda associa magia negra e bruxaria, especialmente enfiar agulhas, né, nas chamadas bonecas vodú, ao vodú. E isso está no senso comum da população também, né? Poucas pessoas sabem que o vodú é a religião mística popular genuína do Haiti e se desenvolveu sob o jugo da escravidão como uma afirmação de resistência. Menos ainda compreendem que o vodú haitiano e o voodoo da Louisiana não são a mesma coisa, mas tradições diferentes, embora relacionadas. Vamos falar então dos antigos reinos da Baía de Benim. Deixa eu só ver se chegou mais, se tem mais algum comentário antes da gente continuar. Deixa eu ver. Tiago Faria Melo, membro do canal. Boa noite a todos. Boa noite, Tiago. Muito obrigada pela presença. Maria Helena Amaral, membro do canal. Boa noite a todos. Salve, doutora Ângela. Salve, querida. Obrigada pela presença. José Maria Fortes, muitíssimo boa as lives da doutora Ângela. Verdadeiro receptáculo de conhecimento. Muito obrigado, José. Obrigada pela presença também. Então, agora a gente vai ver especificamente cada grupo, né? Vamos falar sobre a Baía de Benim. Isso. Os antigos reinos da Baía de Benim, para localizarmos certinho.
A Baía de Benim era o nome que os comerciantes de escravizados davam à região do atual Benim e oeste da Nigéria, parte norte do continente africano, terra natal do povo Yorubá. Os Yorubás são habitantes urbanos há muito tempo. Eles viveram em antigas cidades poderosas por centenas de anos. A maioria dessas cidades tinha o seu próprio rei, o Obá, e seus próprios santuários sagrados para as divindades locais, que, de acordo com as suas crenças, os protegiam como santos padroeiros divinos. Por exemplo, Ifá, o princípio divino do destino e do acaso, estava em casa na cidade de Ile-Ife, o local mitológico de nascimento do povo Yorubá, onde, segundo os Yorubá, toda a vida terrena começou. O Batalá, a serena divindade Yorubá da brancura, sabedoria e criatividade, tinha seu mais antigo e sagrado templo também nessa cidade. Oyová também era a cidade natal de Ogum, o ferreiro divino, a força espiritual que governa o ferro, a guerra, os soldados, os policiais e toda a tecnologia. Oiô também era o local do principal santuário de Xangô, o antigo rei lendário dessa cidade. Ele é a divindade do raio, do fogo e da magia, e representa o princípio do governo divino. O Xogbo, o centro de Yorubá da arte e criatividade, com uma bela localização perto do misterioso rio Oxum, era o lar de Oxum, a divindade do amor, da beleza, da fertilidade e da riqueza material. Essas poderosas e antigas cidades-estados iorubás não tinham apenas uma cultura requintada. Elas também possuíam exércitos formidáveis, pois estavam constantemente em guerra entre si e com seus vizinhos. Nos séculos 17 e 18, a cidade de Oiô emergiu como o reino dominante sobre toda a região iorubá. Seu principal inimigo era a cidade de Uaidá, a cidade governante do reino vizinho de Daomé, atual República do Benim. A rivalidade entre Oiô e Uaidá durou vários séculos. No século XVIII, Oiô estava forte e conquistou Uaidá. Consequentemente, muitos falantes de Fon e Ewe acabaram escravizados e formaram a maioria da força de trabalho na então florescente indústria açucareira da então colônia francesa de Saint-Domingue, atual Haiti. No século XIX, Oiô estava enfraquecido e Oiadá era dominante. Assim, milhares de iorubás foram capturados e fizeram a terrível travessia do Atlântico para o Novo Mundo. Naquela época, a Revolução Haitiana havia derrubado com sucesso os colonizadores franceses e posto fim à escravidão na ilha. O Haiti se tornou a primeira e única república negra independente no hemisfério ocidental, exceto por alguns territórios quilombolas espalhados pelas Américas. Comunidades impressionantes e poderosas de escravizados fugitivos existiram, por exemplo, no Brasil, os quilombos ou mocambos, na Jamaica e também na Louisiana colonial. A indústria açucareira estava agora florescendo em Cuba, e o povo iorubá era enviado em grande número para as plantações de açúcar do país. Assim, a herança iorubá, língua, cultura, filosofia e tecnologia, teve um enorme impacto em Cuba. Algumas partes da população africana da ilha ainda falam dialetos iorubás, variantes do iorubá, né? Hoje em dia. Religiões afro-cubanas, como Lucumi e Santeria, embora influenciadas pelo catolicismo espanhol, preservaram muito do panteão iorubá de divindades, os orixás, e mantiveram sistemas divinatórios filosóficos iorubá de Ifá. Os sacerdotes divinatórios, treinados no sistema Yorubá e Ifá, os babalawôs, são até hoje figuras essenciais na vida social, religiosa e cultural cubana. A rivalidade entre Daomé e o Yorubalândia causou séculos de guerra e conflito, mas também criou um intercâmbio cultural substancial entre os dois territórios vizinhos. Quando os daomeanos e os iorubás não lutavam entre si, eles se casavam, comercializavam e celebravam uns com os outros. Suas divindades são muito semelhantes e às vezes têm nomes iguais ou parecidos. Desculpa alguns erros de digitação aqui, gente.
Depois da pesquisa, a cabeça fica um pouco cansada. Então, vamos falar sobre o vodu no Haiti agora. Como vimos, quando comparado a Cuba, o número de pessoas iorubá que chegaram ao Haiti durante o século XVIII foi relativamente pequeno e representou apenas uma pequena porcentagem da população africana escravizada no local. Portanto, a religião neo-africana popular haitiana, Vodou, não tem um caráter iorubá visível em geral. As principais influências culturais e religiosas africanas no Haiti vieram do Dahomey e do Congo. No entanto, houve uma influência indireta iorubá presente no Haiti, transmitida através dos daomeanos, pois grande parte da cultura e religião de Daomé já havia sido iorubizada durante séculos antes da chegada dos comerciantes escravizados europeus às costas da Baía de Benim. Por causa do intercâmbio de Daomé e Iorubá, vai ter muita influência. E quando Daomé chega no Haiti, a influência iorubá vem através deles. Além disso, os escravizados iorubás que foram levados diretamente da Nigéria no século XVIII também tiveram um impacto rastreável na religião haitiana, apesar de seu status minoritário. Nagô era o termo que os comerciantes escravizados usavam para designar as pessoas dos reinos iorubá, e de fato encontramos toda uma nation ou nação espiritual Nagô, um conjunto de divindades relacionadas no vodu haitiano. Não é surpresa que, em uma situação de total desamparo e derrota, os povos escravizados iorubás e daomeanos se concentrassem em invocar seus espíritos guerreiros mais poderosos, Elegba ou Legba, como era conhecido em Daomé, e Ogum ou Gu, como os daomeanos o chamavam, as divindades das encruzilhadas e da guerra. O conjunto das divindades, Legba, Elegba, Exu, né, que são divindades que têm características semelhantes, continuou e se transformou no Haiti. Derivados e continuidades dessa divindade aparecem em um dos principais ritos religiosos do vodu haitiano, entre os espíritos Hada, originários principalmente de Daomé, e entre as divindades Peto, ferozes e principalmente baseadas em Congo. No lado Hada, encontramos, por exemplo, um antigo e poderoso Loa chamado Papalegba. Ele é o guardião de todas as forças espirituais e precisa ser invocado no início de cada cerimônia. Papalegba geralmente aparece como um homem idoso que se move lentamente de uma maneira muito distinta. Esse aqui é o Veve de Papalegba, né? Já vou falar sobre os Veves, ou Vevé, né? Então, seria o símbolo da entidade, né? Que é desenhada para invocação, ou numa cerimônia relacionada. Um Veve, ou Vevé, né? É um símbolo religioso comumente usado em diferentes ramos do vodu em toda a diáspora africana, como o vodu haitiano e o vodu de Louisiana. O Veve atua como um farol para o Loa e servirá como representação do Loa durante os rituais. Eu não vou chamar isso aqui de sigilo, muitos podem pensar, isso aqui é um sigilo, né, da entidade, porque não tem exatamente a mesma descrição, tá? O conceito não é exatamente o mesmo. No conceito dessas expressões religiosas, o Veve, ele é exatamente como um farol, algo que vai iluminar o caminho do Loa, que vai ajudar o Loa a chegar até ali. Então, ele tem uma função específica, tá? E ele também pode representar o Loa durante os rituais. Papalegba é, portanto, um personagem muito diferente de Elégua, o Elégua cubano, que é frequentemente retratado como um malandro travesso e brincalhão que age como uma criança pequena pedindo doces e brinquedos. Esses aspectos infantis de Elégua se fundiram no Haiti com um Loa chamado Timarassa, os gêmeos sagrados. Os aspectos de Elegba também aparecem na família espiritual de Gede, a divindade haitiana que rege a morte, a sexualidade, as crianças pequenas e o humor.
Também encontramos alguns personagens formidáveis semelhantes a Elegba no lado Peto, a tradição espiritual derivada do Congo. Por exemplo, Bawon Kalfo ou Barão Carrefour, exatamente isso que você ouviu, Carrefour, que significa o Barão da Encruzilhada, que é considerado o irmão de Bawon Samedi, o Barão Sábado, né? Barão Samedi, o governante supremo dos espíritos dos mortos, que também é o mágico mais poderoso de todas as entidades espirituais loa-haitianas. Guede, Legba e Bawon, ou Barão, como seu primo cubano Elegba, aparecem vestidos de preto e vermelho ou preto e roxo. Usam óculos escuros e um chapéu preto alto e andam como uma bengala quando se manifestam durante uma cerimônia. Eles vão ser representados em algumas séries, por exemplo, na série Green, o Barão Samedi vai aparecer, na série American Horror Story, na temporada das bruxas, também Barão Samedi vai aparecer. E aqui eu coloquei um quadro, né, que a partir das referências bibliográficas eu acabei pegando, que é das transformações e continuidades selecionadas no Novo Mundo de Yorubá, com representações de santos católicos. Então, aqui na coluna esquerda, você vai ter os orixa, né, dos Yorubá, que em português brasileiro é orixá, né? Aí tem na segunda coluna, no Brasil, os orixás relacionados com os santos católicos, os orixá cubanos, também relacionados com os santos católicos, os loa haitianos, também relacionados com os santos católicos, e os espíritos de New Orleans, relacionados aos santos católicos. Então, essas transformações, ou de alguma forma, relações, né, vão ter muito mais baseadas, fundamentadas em funções em comum, por exemplo, Exu, Elegbara, né, do Yorubá, vai ser o Exu, aqui um orixá brasileiro, vai ser o Elégua, de cubano, vai ser o Papalegba, haitiano, e vai ser o Papalaba, ou Limba, em Nova Orleans. O Obatalá, Yorubá, vai ser Oxalá, no Brasil, o Batalá em Cuba, Batalá, Ogu, o Batala no Haiti e Blanc Dani, no Nova Orleans. Oxum, no Yorubá, vai ser Oxum no Brasil, Oxum também em Cuba. Né? Veja que, por exemplo, no Brasil, Oxum vai ter uma certa relação com a Virgem Maria. E em Cuba, vai ter relação com a Nossa Senhora da Caridade del Cobre. Né? Então, Iemoiá, Yorubá, vai ser Iemanjá, no Brasil, Iemaiá, em Cuba, Oiá, em Yorubá, Yansan, aqui no Brasil, Oiá, em Cuba, Xangô, em Yorubá, o Xangô no Brasil, também vai ser o Xangô em Cuba, Ogum Xangô no Haiti, Ogum em Yorubá, vai ser o Ogum no Brasil, Ogum também em Cuba, Papa Ogum ou Ogum Ferai, Ogum Badagri, Ogum Balíndio, Ogum Xangô, Ogum Gueron, tudo no Haiti, né? E Joy Ferral também em Nova Orleans, tá? E vai ter as relações com os santos católicos também. Esse quadro, depois você pode dar uma pausa, tirar uma cópia, dar um print na tela, né, para essa imagem, que creio que é bem interessante estudar essas relações e transformações, saindo dos Yorubá, com as influências no Brasil, em Cuba, Haiti e Nova Orleans, né? As referências bibliográficas, como eu falei, está no final desses slides, e os membros do canal
Lembrando que os slides dessa live já estão lá no Drive do Espaço das Deusas. Os membros do canal têm acesso ao arquivo completo desses slides em formato PDF, tá? Então, se você quer os slides das lives, torne-se membro do canal, manda um e-mail para mim que eu libero o acesso ao Drive, tá bem? O segundo importante orixá iorubá que sobreviveu com sucesso na diáspora haitiana é Ogum, conhecido no Haiti como Papa Ogum. O grupo de espíritos Papa Ogum inclui Mete Ogum, Mestre Ogum, né? Ogum Ferai, Ogum Badagris, Ogum Balêndio, Ogum Xangô, Ogum Batalá e muitos outros, dependendo da região. É interessante que a antiga divindade iorubá da brancura, sabedoria, criação, da iluminação, né, o Batalá, não se fundiu com Dambalá o Edo, seu equivalente haitiano mais próximo, o espírito dalmeano, que representa os mesmos atributos. Então, não dá para a gente simplesmente dizer tudo que está num lugar vai se fundir com o que está no outro lugar. Não. Às vezes, algumas entidades se fundem, algumas não. Tá? Mesmo que tenham as mesmas funções. Depende muito da influência daquela entidade, como que ela é utilizada naquela religião. Dambalá, né, nós já falamos dessa entidade em uma live anterior, né, que de certa forma, ridicularizado, né, nos filmes e na série do Brinquedo Assassino, do Chuck, né, porque é essa entidade que ele invoca nos seus rituais. O Batalá haitiano, ou Batalá, permanece dentro da família espiritual Nagô e se torna um aspecto do grupo Ogum. A figura mais proeminente entre as divindades Nagô que sobreviveram no Haiti é Ogum Ferai, ou Ogum Ferai. É a mesma pronúncia, né? Sua representação simbólica católica é São Jacques Madje ou São Tiago Maior, que aparece nas cromolitografias do Haiti como um belo cavaleiro em armadura brilhante montado a cavalo. Aqui no Brasil, né, já vai ter a relação com São Jorge, né? Acredita-se que Ogum Ferai tinha sido um grande guerreiro na luta haitiana pela independência. Os escravizados africanos revoltosos do Haiti acreditam que sua ajuda pela vitória na batalha acreditam sua ajuda pela vitória na batalha contra o exército de Napoleão. O seu vevé, o símbolo espiritual, aparece no centro da bandeira nacional haitiana. Né? Então, aqui está a bandeira nacional haitiana, tem muitos detalhes, né? E o vevé não vai estar tão evidente assim, porque ele está misturado com outras coisas, mas esse aqui é o vevé de Ogum Ferai. E esse aqui é o vevé de Ogum Balédio. E aí, quando a gente vai para o voodoo da Louisiana, né, tem outras relações, outras influências. A tradição voodoo da Louisiana foi considerada durante muito tempo uma ramificação do voodoo haitiano, introduzido pelo grande número de refugiados haitianos que chegaram a Nova Orleans e a parte sul do estado do Pelicano no início do século XIX. No entanto, nessa altura, os africanos já residiam na Louisiana há quase um século e tinham desenvolvido sua própria religião neo-africana de contracultura. Então, não dá para dizer que todo o voodoo de Nova Orleans é ramificação do voodoo haitiano. Já tinha um desenvolvimento cultural e religioso ali. Já no século XIX, escritores notaram diferenças distintas entre o voodoo de Nova Orleans, na época geralmente escrito voodoo, né? Eu vou falar como se escreve, voodoo, né? Mas é voodoo que se pronuncia. E seu primo caribenho com o mesmo nome. Embora o voodoo haitiano tenha um sistema elaborado de loa agrupados nos ritos Hadá e Peto, o voodoo da Louisiana supostamente perdeu, entre aspas, né, sua complexidade espiritual e quase não tinha divindades africanas. A explicação comum para esse fenômeno era que o voodoo não poderia florescer na Nova Orleans pré-guerra com tanto sucesso quanto no Haiti, devido à maior proporção da população branca em relação à negra e um sistema social mais rígido.
A gente já tratou aqui em live sobre a questão das legislações, da perseguição, das calúnias e difamações dos grupos afro-americanos e africanos no Nova Orleans, né? E como isso era complicado, até a mídia forçava toda uma desmoralização dessas pessoas. Essas circunstâncias sociológicas e psicológicas podem ter contribuído para essas discrepâncias religiosas. No entanto, os números demográficos absolutos de africanos escravizados na Louisiana são convincentes neste contexto. Eles revelam que a Louisiana, ao contrário de Cuba e do Haiti, quase não recebeu escravizados iorubás ou daomeanos. A população africana na Nova Orleans era dominada pelos congos, com uma forte afinidade com os espíritos dos mortos. O povo Nagô chegou em número significativo apenas durante o domínio colonial espanhol, muitos dos quais eram mulheres especificamente importadas para trabalhar nos mercados da cidade como vendedoras ou marchands, mulher do mercado, né? A influência da almeana ocorreu apenas indiretamente por meio dos refugiados haitianos que inundaram a cidade após 1808. Somente em 1809, mais de 10 mil haitianos chegaram, dobrando a população da cidade. Eles trouxeram consigo a religião vodú, que acabou se fundindo com as tradições vodú já existentes em Nova Orleans ou Louisiana. Durante o regime colonial francês, 80% dos africanos escravizados vinham de um único grupo étnico, o povo Bamana, também chamado de Bambara, da bacia do rio Senegal, atual Senegal, Gâmbia e Mali. A maioria deles proveniente de um único grupo étnico, o povo Bambara. A maioria dos restantes, 20%, eram congoleses e alguns dalmeanos. Apesar de suas origens geográficas bastante diferentes, essas duas culturas misturaram-se facilmente uma na outra. O vodu da Louisiana do século XVIII manteve um acento senegambiano marcado, como alguns elementos congoleses misturados, até o final do século XVIII. Os senegambianos foram trazidos para a Louisiana devido à sua valiosa experiência agrícola para criar as plantações de arroz e índico da Louisiana. Eles tiveram um enorme impacto na cultura da Louisiana devido à sua forte presença durante os anos de formação do território sob o domínio colonial francês. Eles influenciaram significativamente os hábitos alimentares. Até hoje, a culinária do sul da Louisiana é baseada em arroz, né? O folclore e a religião popular. Por exemplo, o notório gris-gris, né? O termo da Louisiana para um perigoso amuleto voodoo, derivou etimologicamente de uma expressão mende originária da região da Senegâmbia. Tá? E a gente já falou do Grigri, né? A gente já falou do que se trata nas primeiras lives sobre voodoo em Nova Orleans aqui no canal. Durante o final do período espanhol e o início do período estadunidense, um grande número de congoleses chegou e criou uma congolesização duradoura da comunidade afro-americana de Nova Orleans. Esse forte padrão de imigração congolesa durante o final do século XVIII e início do século XIX está bem documentado no banco de dados de Hall, uma obra do ano 2000, tá? Que inclui todos os índices de barcos e todos os registros judiciais e notarias sobre africanos na Louisiana desde o período colonial francês até 1820, bem no período estadunidense anterior à Guerra Civil. Esse banco de dados abrange a maioria dos registros sobre africanos na Louisiana e traça bem sua herança étnica. É acessível ao público eletronicamente na internet, então se vocês pesquisarem, vocês também encontram. Mas aqui nas referências bibliográficas tem os detalhes, tá? Assim como os praticantes de voodoo haitianos, os praticantes de voodoo em Nova Orleans tinham práticas mágicas elaboradas que incluíam um trabalho espiritual com vários santos católicos, mas seu panteão de espíritos consistia em um Deus todo-poderoso chamado Le Grand Zombie, um pequeno número de santos e os espíritos dos mortos. A palavra zombie deriva etimologicamente do termo congolês Nzambi, que significa Deus na língua Kikongo.
Inclusive, a língua Kikongo abrange também a Angola, tá, gente? Quando eu fiz trabalho, minha formação como tradutora e linguística, meu trabalho final do curso era na língua Kikongo, né? Eu tinha um informante linguístico que era nativo, né? Ele é nativo da Angola, e a língua nativa dele era o Kikongo, e eu fiz uma análise gramatical completa do Kikongo, né? Então, ele abrange não só a parte do Congo, mas também Angola. Na verdade, o mesmo termo Nzambi é utilizado para Deus nas traduções da Bíblia em Kikongo, tá? Ironicamente, a maioria dos escravizados congoleses da Nova Orleans provavelmente eram católicos romanos muito antes de serem capturados e deportados para o Novo Mundo, por causa da colonização, né? Portanto, não é surpreendente que um dos santos mais populares da tradição voodoo da Nova Orleans fosse Santo Antônio de Pádua, o santo padroeiro do Congo. Então, a cristianização do continente africano, gente, bem anterior, né, a esses transportes de escravizados para as Américas. Ele também era o santo favorito da figura-chave da tradição voodoo de Nova Orleans, a rainha voodoo, a rainha Marie Laveau, né? No voodoo haitiano e na santeria cubana, Santo Antônio de Pádua era associado a Exu ou Elegba, o Eleguá em Cuba e Papa Legba no Haiti. No voodoo de Nova Orleans, Santo Antônio pode ter tido apenas conexões marginais com o guardião iorubá das encruzilhadas. Exu, ou Elegba, encontrou uma representação mais forte em um espírito chamado Papalaba, ou Papalimba, ou Liba, que geralmente era associado a São Pedro, o guardião das chaves do céu, que conectam a esfera dos humanos mortais com a dos espíritos divinos imortais. Então, quando vai para Nova Orleans, vai ser associado a outras entidades católicas também. Há também alguns traços de uma divindade semelhante a Ogum, na Louisiana, chamada Joy Ferrai, e uma entidade espiritual chamada Dani Leblanc, ou Blandam, que poderia ter sido uma variação sobrevivente de Obatalá, ou seu equivalente haitiano Dambalá. Mas não há evidências claras da devoção a nenhum desses dois espíritos. A única divindade iorubá claramente rastreável na Louisiana é, então, Papalaba, uma variação ou continuidade do Novo Mundo de Exu ou Elegba, sincretizada com São Pedro. Algumas conclusões, né? O termo inglês voodoo é muito confuso devido aos múltiplos significados associados a essa palavra complexa e controvérsia. Controvérsia principalmente quando usada por pessoas brancas para os seus fins de entretenimento, turismo e comércio, né? Até muito recentemente, as suposições racistas persistentes sobre a história e a cultura africanas impediram os estudiosos americanos ou estadunidenses de reconhecer as variações regionais das ricas tradições culturais da África e os padrões migratórios únicos das nações africanas e dos grupos étnicos na história do comércio transatlântico de escravizados e na formação das comunidades da diáspora africana nas Américas. De acordo com essas suposições racistas, o mundo estava dividido em negros e brancos, o que implicava que os brancos tinham histórias e culturas europeias distintas que valiam a pena ser estudadas, enquanto o passado das nações africanas era confundido em um conjunto amorfo e primitivo de superstições e ritos fetichistas da selva que não tiveram evolução histórica. Todos agrupados sob o termo duvidoso e geralmente depreciativo de voodoo. Uma vez superados esses preconceitos e examinadas de perto as histórias específicas das crenças e práticas coletivamente denunciadas como voodoo, ganhamos uma perspectiva muito mais matizada sobre os padrões de transmissão cultural africana. Apesar da noção generalizada de que as crenças e práticas iorubás eram dominantes em todo o mundo afro-caribenho e circundante ao Caribe, uma análise cuidadosa das influências iorubás no voodoo haitiano e no voodoo da Louisiana prova o contrário. Dados demográficos sugerem que o povo iorubá era uma minoria relativamente pequena
entre a população africana escravizada de ambos os territórios. No entanto, as crenças e práticas iorubás tiveram um impacto inegável nessas duas tradições irmãs com o mesmo nome, e chegando até no Brasil, né? Então, a influência iorubá, ela não é tão grande, tão extensa, mas ela é forte, mesmo quando ela é indireta através de outras etnias. É interessante, mas não surpreendente, que foram os poderosos espíritos guerreiros iorubás, Elegba e Ogum, que encontraram seu lugar nas religiões populares afrocrioulas do Haiti e de Nova Orleans. O povo haitiano recorreu a Ogum em busca de ajuda quando lutou pela independência e atribuiu o sucesso à força de Ogum. Tanto os haitianos quanto os habitantes de Nova Orleans adotaram a crença no princípio espiritual de Exu Elegba, o poderoso senhor Iorubá das encruzilhadas, que medeia entre os vivos e os mortos, entre os reinos dos humanos e do divino, sem o qual nada pode vir a existir. É essa divindade, então, que provou ser, em última análise, a força espiritual iorubá mais resiliente nessas duas tradições crioulas do Novo Mundo com base africana. E, com certeza, também no Brasil, né? O tema da live não é essencialmente o Brasil, mas com certeza mais para frente vamos falar do Brasil, especialmente quando trouxemos o convidado, né, o doutor Ademir Barbosa Júnior, né, pai da Hermes Xangô, para falar de sua tese de doutorado, especialmente aqui no canal. Referências bibliográficas, só para vocês terem as referências, eu estou projetando agora as referências bibliográficas que foram utilizadas para a elaboração desse conteúdo da live de hoje, né? A live vai ficar gravada, depois vocês podem pausar a tela, pegar as referências, colocar nas suas redes de busca e também verificar as informações e expandir a sua própria pesquisa, tá bem? Alguns avisos, gente, a semana que vem teremos os 2 últimos capítulos da playlist Ritos de Sangue, que estou traduzindo aqui para vocês, capítulo 13, 3 casos de culto da guerra, a guerra como religião, tá? Dia 17 de setembro, às 19 horas, não perca. E no dia 19 de setembro, às 19 horas, o capítulo 14, a evolução da guerra no século XX, tá? Imperdíveis, gente. Lembrando que dia 24 de setembro, às 19 horas, vamos ter uma live somente sobre a mitologia em torno de Marie Laveau, a mítica Marie Laveau, gente. Não percam. E no dia 26 de setembro, às 19 horas, uma live especificamente sobre a política da criação de mitos em torno de Marie Laveau. Lembrando que nós estamos com uma rifa de setembro, 4 ganhadores, 4 livros, tá? São 4 livros, um para cada ganhador. Então, quando você compra uma chance de R$10, você tem 4 chances de ganhar um livro, hein? Não perca, é só fazer o Pix para qualquer um dos meus endereços de e-mail, no valor de chances que você quer. Se você quer dobrar as chances, faz R$20, e assim sucessivamente. E aí você manda para o meu e-mail o seu nome completo para eu colocar na numeração, na ordem em que estão sendo adquiridas as chances, tá? O sorteio é dia 28 de setembro, às 17 horas, ao vivo aqui no canal. Não percam, aproveitem a oportunidade, hein, gente? 4 ganhadores. E se você quer uma consulta de tarô, Lenormand e oráculos, pode entrar em contato comigo. Temos várias tiragens baseadas, inclusive, em mitologias de deuses do mundo inteiro, tá? E se você está em Curitiba, dia 5 de outubro, estarei no Festival das Bruxas, aqui em Curitiba, no bairro do Auer, das 13 às 20 horas, atendendo com as cartas e também vendendo os meus livros presencialmente. Nessa feira também, no Festival das Bruxas, farei uma palestra sobre o tema do meu novo livro, uma reflexão nos estudos sobre a deusa. E a minha tese de doutorado está à disposição para venda a R$130, com frete incluso para todo o Brasil, gente.
imperdível, a obra mais completa e atualizada sobre a deusa Asherá, as violências das monoculturas, da supressão do feminino no espaço sagrado, em perspectiva feminista decolonial. Não perca, gente. E se você não adquiriu ainda, o que você está esperando? A primeira tiragem do nosso novo livro aqui, Pelo Espaço das Deusas, gente, uma reflexão nos estudos sobre a deusa, da colonialidade para a luta anticolonial. A primeira tiragem são 100 exemplares apenas. Já passamos dos 60 exemplares vendidos. Você não pode perder, já garanta o seu exemplar. R$ 50, frete grátis para todo o Brasil, tá? Se você quer saber todos os detalhes para adquirir, clica lá no Linktree, no chat fixado lá em cima, ou na descrição de todos os vídeos do canal, que você tem todas as informações para saber como adquirir. Beleza? Comentários? Perguntas? Messias Soares, membro do canal. Boa noite, doutora Ângela. Boa noite. Seja muito bem-vindo, querido. Stephanie Guimarães, membro do canal. Olha aí. Boa noite, querida prof. Mais uma live excelente. Poderia falar um pouco do que achou e como representam o voodoo na série American Horror Story? Você assistiu? O que achou? Beleza. Eu citei isso já em algumas lives aqui do canal. Eu vou montar todas as lives em que eu falo de voodoo e vou fazer a playlist voodoo, tá? Que aí vocês vão ter tudo em ordem. Mas, importante sua pergunta. Eu, particularmente, eu gostei... no geral, eu gostei da representação, mas tenho meu pé atrás com algumas questões. Eles ainda insistem na mítica Barrilavô, que a gente vai falar daqui a 2 semanas aqui no canal, né? Em fazer com que ela seja assim. Ela parece, ela sendo uma bruxa, né? Eles vão associar Marie-Laveau com a bruxaria. Isso é o estigma, o estereótipo mais comum estadunidense em torno de sacerdotisas voodoos, né? Elas serem chamadas de bruxas, associar expressões diferentes religiosas, né? A questão dos rituais são rituais do imaginário branco sobre o voodoo, tá? Não são rituais voodoos que são representados nessa série, são rituais vendáveis, são aqueles rituais para turista ver, né? Que é sensacionalistas. Então, isso reforça estereótipos, reforça preconceitos, né? Então, é complicado. É bem complicado, porque todos os rituais ali, eles vêm do imaginário branco, tá? Vem do medo branco. Obrigada pela pergunta, querida. Messias Soares, mandando um super sticker para nós. Poxa, muito obrigada, querido. Beijo, Messias. Por todo o apoio, muito obrigada. Por todo o carinho também, viu? Stephanie Guimarães, a Disney e a American Horror Stories fizeram um Papa Legba iguais. Em relação ao Papa Legba, curti bastante. Na série Green, que é uma das minhas séries preferidas, né? Não sei aonde que você... acho que tá na... Não sei, não vou nem falar, nem fazer propaganda, porque eu não tenho certeza. Mas a série Green tem uma temporada em que tem um Papa Legba. Não é Papa Legba lá. Desculpa. É o Baron Samedi. Baron Samedi aparece em Green. E o Papa Legba, que aparece na American Horror Story, né? E que aparece na Disney também, né? Realmente. Vai reforçar a mesma parte, né? Eu achei bom, tá? Não foi ruim, não. Mas eu, particularmente, eu sou mais fã do Baron Samedi, tá? E aí, quando eu vejo a representação dele, geralmente é uma boa representação. O ator que botaram na série Green,
para fazer Baron Samedi é perfeito. Recomendo que vocês pesquisem. Oi, Stephanie, muito obrigada, Stephanie Guimarães, pelo super sticker. Vocês são demais, gente. Obrigada por todo esse apoio, por todo esse carinho, tá? Ademir Barbosa deu um sorrisinho, é isso aí. Stephanie Guimarães, ansiosa pela live com a Ademir. Nossa, já quem não viu, já tem uma live minha aqui com o pai Ademir Xangô, com a Ademir, sobre a intraduzibilidade do sagrado. Vão lá na playlist Só Lives, tá? Na playlist Só Lives tem essa live, porque a gente gravou no Instagram e trouxe para cá. E eu coloquei na playlist Só Lives aqui, tá? Já confiram a nossa live. Mas com certeza eu também estou ansiosíssima por essa conversa que a gente vai ter sobre a tese de doutorado dele, que é fantástica. Eu tive o prazer de assistir a banca de defesa dele na segunda-feira, essa semana. O trabalho é simplesmente fantástico, necessário, e maravilhoso, gente. Olha, foi um aprendizado só assistir essa banca. Agradeço de coração, viu? Stephanie Guimarães, eu sei que você citou, por isso que eu assisti, só queria que você elaborasse mais como fez. Muito obrigada, ansiosa pelas novas lives. Que maravilha. Sempre que quiser, gente, perguntem, porque aí eu amplio, né? Quando eu estou na live, eu estou aqui para isso, para trazer mais informações, né? E é um prazer responder essas perguntas de vocês, tá? Stephanie Guimarães, já vou anotar essa para ver. Sim, a série Grimm, gente, claro, é fantasiosa, tem a parte de ficção, mas, assim, para mim, é uma das séries que, assim como a série Supernatural, traz muitas mitologias e muitas entidades, expressões religiosas diferentes, e vale a pena, vale muito a pena, eu curti. Mari, membra do canal, boa noite, Ângela, boa noite a todos, todas e todos. Boa noite, Mari, seja muito bem-vinda. Chegou no final, mas não me esquece de deixar o like, compartilhar e depois assistir tudinho, porque ela vai ficar gravada aqui para vocês, tá? Então, esse fim de semana eu já vou montar aqui no canal a playlist Voodoo, colocar todas as lives relacionadas, porque a gente já tem mais de 5 lives só sobre esse assunto aqui no canal, e vai ter mais lives ainda pela frente, então vai ter uma playlist de Voodoo aqui no canal para vocês encherem. E tem lives que a gente já fez falando sobre várias produções cinematográficas, né, que vão ter esses personagens. Por exemplo, o desenho da Princesa e o Sapo vai ter uma sacerdotisa voodoo, e vai ter o vilão que também trabalha com tarô e com voodoo. Então, você vai ter estigma ali, mas você vai ter algumas questões interessantes também que retrata principalmente a sacerdotisa voodoo, né? Mas vai ter estigma. Mas vale a pena perceber. Tem O Manto e a Adaga, é uma série da Disney, né? O Manto e a Adaga, que é um rapaz e uma moça, e eles estão em Nova Orleans, e ali eu curti muito a representação do voodoo dessa série, O Manto e a Adaga, da Disney Plus, porque ali eles mostram o voodoo além do rito, eles mostram a vida da comunidade voodoo ali. Eles mostram a questão turística, mas mostram por trás também. E eu gostei demais da representação dos fiéis ali, da comunidade mesmo, né? A série Manto e a Adaga da Disney. Recomendo, tá? É mais adolescente, assim, de aventura. Achei legal a história também, então aproveitem, tá? Tem bastante dica para o final de semana de vocês aqui. Então, nos vemos na quarta-feira, tá?
Semana que vem vamos terminar a nossa tradução, Ritos de Sangue, 2 últimas lives. Na sexta-feira, os membros do canal já recebem o arquivo completo com a minha tradução completíssima do livro Ritos de Sangue, beleza? Então, aproveitem. Valeu, Stephanie. Muito obrigada pela presença, obrigada pelo carinho, pela participação de vocês. Ótimo final de semana. Um brinde à Rainha dos Condenados, porque os condenados da semana valeram a pena. Beijo, pessoal. Valeu. Até a próxima.